Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, nesse horário, é aquele momento de conferir os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros. As cotações das bolsas internacionais de commodities agrícolas e também os mercados físicos aqui no Brasil, nos nossos portos de exportação e nos principais polos de produção e comercialização do interior do país. Tudo com aquele nosso objetivo diário de posicionar agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também sobre oportunidades de negócio e de investimentos enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. E a gente começa o programa desta quinta-feira dando aquela conferida no humor dos mercados financeiros. Ontem foi um dia terrível, novamente, repetiu segunda-feira, talvez com maior gravidade, pelos sinais de recessão que estão aparecendo no horizonte, recessão global, com dados muito negativos para a economia da China, da Alemanha, da Argentina. A gente já acompanha isso desde as eleições primárias de domingo, a situação piorou muito no nosso vizinho, e indicadores novos sobre uma reversão no comportamento da economia americana. Juros de longo prazo, os títulos do governo americano, títulos do Tesouro lá, de longo prazo mais baixo do que os juros de curto prazo, uma espécie de reversão de uma curva técnica aqui, que sinaliza para o mercado uma possibilidade de recessão da economia americana, com reflexos globais, aliás, que já vem acontecendo sinais nesse sentido, em função até da guerra comercial Estados Unidos e China, que vem diminuindo o fluxo do comércio mundial. Isso acaba afetando todo mundo, não só esses dois países que estão em disputa, em disputas comerciais há praticamente um ano já, desde meados do ano passado. Então, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e agora essa sinalização nova aqui de recessão. Ontem o dólar disparou, chegou a fechar 1,7% acima do dia anterior, bolsas caindo no mundo inteiro, e a nossa B3 aqui não foi exceção. Hoje o dia está um pouco mais calmo, mas não significa que a tempestade foi afastada. Não. Os sinais de recessão continuam, muita preocupação nos mercados, muita proteção em ativos de menor risco, a aversão a riscos continua. Mas hoje é um pouquinho mais calma em relação a ontem. O dólar, por exemplo, está se comportando em queda hoje, depois da forte alta de ontem, caindo 0,6%, R$ 4,02, segue acima dos R$ 4,00. B3, nossa Bovespa aqui, com o indicador em queda 0,5%. A bolsa continua em queda, apesar da reversão no câmbio, pelo menos. Lá fora, o dólar index, que mede o valor da moeda americana comparativamente com outras moedas fortes, subindo 0,3%. E o petróleo segue em queda, caiu bastante ontem, continua caindo bastante hoje. Agora 1,3% na Bolsa de Nova York, 2,3% na Bolsa de Londres. Mercados de commodities também estão sentindo essa mudança de humor dos mercados financeiros. Ontem, mais do que hoje. Hoje o mercado um pouco mais calmo, mas de qualquer forma continua ainda pesando sobre as commodities também o impacto dos mercados financeiros. Bolsa de Chicago, soja operando com queda agora, 0,5%. Trigo, menos 0,4%. Ainda na Bolsa de Chicago, só o milho aqui está respirando um pouquinho, com a leve alta de 0,1%. Arroz também cai bastante, 1,7%. Na Bolsa de Nova York, o algodão caiu muito ontem, sobe um pouquinho hoje, 0,1%. Café também dá uma revertida, subindo agora 0,6%. E ainda na Bolsa de Nova York, o açúcar está estável, suco de laranja cai 1,2% e o cacau também, nesse caso em 0,1%. Daqui a um pouco a gente dá mais uma conferida e também nos mercados físicos aqui no Brasil. E falando em mercados, a gente vai falar sobre um mercado extremamente importante aqui da nossa economia, que é o mercado de suínos. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o presidente da Associação dos Criadores de Suínos de Santa Catarina, que é o Losivânio Luiz de Lorenzi. Mas antes disso, vamos mostrar um gráfico aqui para justamente a gente sinalizar o rumo da nossa conversa. Tem um gráfico aqui sobre o preço do suíno. Vamos botar no telão aqui para acompanhar mais de perto. O preço do suíno caindo bastante nos últimos 30 dias. É uma reversão aqui de uma tendência que aparentemente era de continuidade de preços firmes. Parece que isso não está acontecendo, apesar da demanda esperada aqui por parte da China. China comprando mais esse ano em função dos seus problemas internos lá, com a proliferação lá de problema da peste suína africana, vem dizimando boa parte do rebanho suíno chinês, obrigando a China a comprar carne suína em grandes quantidades no mercado internacional. Já estamos na linha, o Losivânio? Ok. Losivânio, muito boa tarde, muito obrigado por atender aqui no nosso Agrimercado. Estou vendo aqui um gráfico aqui com os preços do suíno caindo. Isso não era o que era esperado, né, Losivânio? Muito boa tarde.
Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Realmente não era esperado, porque a expectativa era muito grande de uma melhora esse ano e ela aconteceu. E eu vejo, Silmar, que esse boom que teve no mercado de independentes, que chegou a 5,20, algumas comercializações aqui no estado, mas a nossa bolsa de suíno de Santa Catarina fechando a 5,09, foi justamente pela empolgação quando alavancou as exportações. E a realidade do mercado interno não é essa. É isso que tem acontecido. O mercado ele está se enquadrando naquilo que é a realidade do mercado interno. Nós tivemos também na época um pico de dólar mais alto, que é acima de 4, e agora então estabilizando, embora deu para ver agora que o dólar também continua aí numa ascensão, mas eu acredito que nos próximos dias deve voltar à normalidade, porque nós temos também algumas plantas frigoríficas que projetaram um aumento de abate. Sim. E a planta para o abate não ficou pronta. Então, sobrou suínos até no próprio mercado das agroindústrias e cooperativas. Então, isso que também fez com que houvesse uma oferta maior e baixou o preço no mercado interno. Quer dizer que, se eu entendi, exportação segue firme. O problema é o mercado interno com excesso de estoques de carne suína, é isso? É isso mesmo, porque se olhar as exportações, Santa Catarina hoje detém 60% das exportações brasileiras, sim, graças ao diferencial sanitário que nós temos, e nós aumentamos em nível Brasil 32%, praticamente 33% com relação ao mesmo período de janeiro a julho do ano passado. Então as exportações estão nos patamares bons, mas é que nós também temos um crescimento anual da produção em torno de 3% a 4% e um maior ganho também na produtividade em torno de 2%. Então, a cada ano melhora mais o volume de suínos, de carne suína no mercado. Quer dizer que então essa pressão aqui sobre os preços do mercado interno tem a ver com oferta, não com demanda. Demanda continua normal ou caindo também? A demanda ela continua até normal. A gente teve, pelo que as indústrias passaram aí nos últimos dias, uma diminuição no volume de embutidos, né? Então, o pessoal está deixando de consumir um pouco os embutidos, mas eu acredito que as coisas devem se equalizar. É claro que num país onde se fala em 13 milhões de desempregados, a coisa não deve estar boa para todo mundo. Então, isso também reflete um pouco no consumo. Mas eu acredito que com a elevação também das exportações de frango, como a gente tem visto aí, vai encarecer um pouco mais o frango e a suinocultura, a carne suína, é uma saída para o consumidor, porque ela ainda está num preço mais acessível. Bom, nós estamos aí indo para o final de agosto. Como é que você está enxergando esse resto de ano aqui em termos de mercado interno e externo? Quanto ao mercado interno, eu acredito que não vai mudar muita coisa, mas o que vai alavancar realmente é o mercado externo devido a essa questão. Quando se fala em China, mas nós temos 19 países que estão com esse problema da peste suína africana. É claro que a China detém praticamente metade dos suínos, ou detinha pelo menos, né? Metade dos suínos do mundo. E eles vão, pelo que a gente viu aí, e até algumas pessoas que viajaram por lá e buscaram as informações, é que a China ela abateu muitos suínos nas zonas onde estava entrando a doença e abateram antes dessa doença chegar e estocaram a carne. Então, eles vão ter uma dificuldade maior para consumo, atender a demanda de consumo a partir de setembro. Então, isso vai aumentar ainda mais os volumes de carne exportada para aquele país e que vai realmente melhorar para nós a condição nossa do produtor é realmente a exportação, que geralmente quando chega a novembro, principalmente quando a gente dependia exclusivamente da Rússia, 40%, 50%, chegava a novembro, dezembro e janeiro, nós não tínhamos exportações para lá. E esse ano acreditamos que vai alavancar o volume de exportações nesse final de ano também. Então isso vai, vamos dizer, salvar a nossa suinocultura, o nosso suinocultor. Você citou que os países vizinhos também estão com a peste suína africana, né? A coisa se alastrou lá para os vizinhos da China. E o Vietnã é um deles, né? O Vietnã que é um grande produtor e consumidor de carne suína. Agora, o Vietnã tem comprado carne suína brasileira ou eles não estão dependendo de importações ainda? Ainda não. Não tivemos ainda negociações ainda com eles, mas eu acredito que a gente vai estar atendendo muitos mercados que hoje a gente não está pensando. É aquilo que essa semana também abriu, dia 12, o primeiro container de um frigorífico de produtores que vendem independentes, o mercado não tem integração, lá na região do Braço Norte, abriu para o Japão. Então eu vejo que o mundo está de olho realmente no Brasil e é quem vai ter condições de atender nessa demanda que vai ter o aumento de consumo da carne suína. Eu vejo que o Brasil é que vai estar conseguindo atender esses mercados. Muito bem, para finalizar, Luzivânia, como é que está o preço hoje do suíno, tanto integrado quanto o do Mercado Livre?
Hoje nós temos na integração R$ 3,85, mais uma tipificação de carcaça em torno de 10% para integrados e cooperados. E no mercado esporte, mercado livre, a nossa bolsa fechou em 4,14 essa semana, mas a comercialização mais direta mesmo está em 4,10, 4,12. Mas já é uma previsão de que essa semana o mercado esteja mais estabilizado, mas que tenhamos mais no final do mês um aumento novamente no preço pago ao produtor. Perfeito. Eu conversei com o Losivane Lourenço, ele representa a Associação Catarinense dos Criadores de Suínos. Losivane, muito obrigado pela participação no programa. Uma boa tarde para você. Obrigado. Igualmente, obrigado, um abraço. E dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que 3.347.000 brasileiros estão em busca de emprego há pelo menos 2 anos. Esse volume representa 26,2% dos empregados totais no país no segundo trimestre. É o maior percentual para um trimestre desde 2012. Houve acréscimo de 28 mil pessoas que estão à procura de emprego há mais de 2 anos, segundo o IBGE. A instituição já havia divulgado anteriormente que a taxa de desemprego no país recuou para 12% no segundo trimestre, mas ainda continua alta, atingindo 12.800.000 brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro determinou a suspensão de todos os radares móveis das rodovias federais. A ordem foi dada ao Ministério da Justiça e publicada hoje no Diário Oficial da União. Já nos radares fixos, Bolsonaro disse que não vai alterar o funcionamento, até porque não tem gerência, porque são contratos assinados aqui com empresas. Não tem radar até que o CONTRAN, se não me engano, decida sobre essa questão. O fixo não está, porque tem contrato. Eu não posso mexer, não vamos alterar contrato. Estamos com um problema na justiça agora, né? Gostaria que a justiça, a pessoa, não a justiça, mas essa, acho que uma juíza, deu-se a liminar, dissesse onde eu vou tirar R$1 bilhão para instalar 8 mil pardais no Brasil. Só diga isso. Com R$1 bilhão na mão, o Tarcísio asfalta aí, eu vou chutar aí, duplica 300 km de rodovia. Bolsonaro também falou que a decisão para a nomeação para o cargo de Procurador-Geral da República não sai até amanhã, conforme estava sendo previsto. Segundo ele, a dificuldade está em escolher entre bons nomes, segundo ele. Não, a dificuldade é bons nomes, são todos bons nomes. São todos, tem vários candidatos. Você já tem uma lista mais... Tem uma lista, sim. Nunca me procurou, Deltan. Quem quer ser candidato, quem quer entrar na lista, tem que procurar. Não vai dar para ser até mais, não vai dar. Tem que ser, eu já falei para vocês, não basta uma pessoa que tenha uma virtude, uma só virtude. Tem que, como um todo, nós temos que botar o Brasil para frente. Você bota um cara, por exemplo, a especialidade é combate à corrupção. Daí, questão ambiental, como é que fica? Vai continuar, como alguns no passado, atrapalhando essa área que é importantíssima para o desenvolvimento do Brasil? Como é que fica a questão de minorias, questão indígena, né? Questão as mais variadas possíveis, né? Você pode ver, tivemos há pouco aqui 2 navios iranianos parados aqui, falta de abastecimento. É questão de embargos norte-americanos. Como tratar um assunto desse? Entra o PGR no meio, tá? Tudo passa pelo PGR também. De vez em quando o PGR passa a ser mais importante que o presidente. Esse que é o problema. Lógico, quem for escolher, vai ter muita gente revoltada. Acha que tem que ser esse, não errou, não sei o quê. Paciência. Noticiário internacional. O presidente Donald Trump pediu um tratamento humanitário de Pequim, o governo da China, em relação à província de Hong Kong. A declaração ocorre após tropas chinesas se deslocarem para a fronteira em meio aos protestos das últimas semanas na região. O correspondente Felipe Killing traz as informações diretamente de Londres. O presidente americano Donald Trump se manifestou sobre a possibilidade de uma intervenção militar chinesa em Hong Kong. Por meio do Twitter, mandou um recado a Xi Jinping, presidente chinês, e afirmou que uma resposta violenta aos protestos pode atrapalhar um acordo comercial entre os países. Lembrando que essa disputa entre as duas maiores economias do mundo, com aumento de tarifas, tem gerado medo em mercados ao redor do mundo e derrubado bolsas aqui na Europa, Ásia e América. Na mensagem, Trump diz que é óbvio que os chineses querem um acordo comercial, mas que antes vai esperar que eles tratem os moradores de Hong Kong de forma humana. Trump chamou Xi Jinping de um bom homem e afirmou que ele é capaz de resolver os problemas de forma rápida. E ainda deixou em aberto um possível encontro entre os dois. Já são 11 semanas de protestos em Hong Kong. O movimento começou contra uma proposta de lei de extradição para a China. Parte da população acreditava que poderia ser uma forma
de perseguir ativistas e jornalistas que criticam o governo de Pequim. O projeto foi cancelado, mas agora parte da população pede a renúncia da chefe do executivo, Carrie Lam, e menos interferência dos vizinhos em questões internas de Hong Kong. Só que a China parece estar com a paciência chegando ao fim e já mandou sinais de que, caso a situação não se normalize, o exército pode agir. Imagens divulgadas pela mídia chinesa mostram blindados do exército se dirigindo para a divisa entre os dois territórios. A comunidade internacional se preocupou, só que a imprensa local da China afirmou que os exercícios militares já estavam previstos na cidade de Shenzhen e em outros locais, e não atribuiu isso a uma possível e direta intervenção militar em Hong Kong. Mas políticos chineses já declararam que o governo central deve intervir em Hong Kong caso a situação não se normalize. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta em seguida com mais informações aqui no Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Notícia boa para os produtores de arroz de todo o Brasil, particularmente os produtores do Sul, né? O Conselho Monetário Nacional autorizou a prorrogação das operações de crédito rural de custeio destinadas à cultura do arroz. As parcelas para pagamento, né, de julho e agosto serão diluídas em 3 outras parcelas consecutivas, ficando adiado para os meses de outubro, novembro e dezembro. Em entrevista ao programa Consultor Terra Viva ontem à noite, o presidente da Federal Arroz, Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Alexandre Velho, afirmou que a medida vai tirar a pressão da oferta no mercado em função dos vencimentos de custeio. E isso significa uma possível melhora dos preços. Acompanhe um trecho da entrevista. Nós tivemos, então, a votação do Conselho Monetário e autorizou nós prorrogarmos as parcelas de julho e agosto para outubro, novembro e dezembro dos custeios do arroz. Esta medida, apesar de ser uma medida, creio que muito positiva, ela saiu com um certo atraso em função que ela acabou não entrando aí na reunião do Conselho Monetário do final de julho. Mas eu julgo que é uma medida importante, Silmar, porque tira a pressão de oferta no mercado e em função aí da proximidade dos vencimentos aí de custeio. O mercado de arroz vem com uma certa estabilidade, os produtores pressionando muito aí para que tenhamos uma prorrogação e finalmente o governo acabou então fazendo esta reunião extraordinária na qual autorizou então que nós tivéssemos um outro vencimento tirando, como comentei, esta pressão atualmente do mercado e com isso eu espero que o mercado volte a valorizar, que tenha uma reação para que o produtor tenha melhores condições aí de pagamentos das parcelas. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Alceu Moreira, também achou bastante positiva essa prorrogação destinada aos produtores do arroz. Isso melhora, porque como o cidadão não tem que entregar o arroz direto para o engenho, ele vai conseguir ter melhor preço no produto. Tá? A repercussão não é tão forte assim, porque grande parte dos produtores já se financiam pela estrutura de engenho. E esse certamente já teve que entregar sua produção para pagar as contas. De qualquer maneira, é uma coisa que nós estávamos reivindicando e tem que se comemorar. É importante que tenha saído isso para aliviar um pouco o processo, mas não podemos esquecer que ainda tem, e amanhã vamos conversar às 11 horas com a Tereza Cristina, para ir buscar com o BNDES uma possibilidade de nós termos uma prorrogação do prazo de todos, não apenas para o endividado nos bancos, de 12 anos. Né? Nós preferimos sem carência, que ele comece a pagar desde o primeiro ano, para não ter aquela folga que parece importante, mas não é, tá? Mas de tal maneira, com juro que tem que ser na faixa de 4% ou 5%, para reincluir esse cidadão que não deu causa para quebrar, para ele se reincluir na escala produtiva. E acho que nós vamos conseguir isso no próximo mês. Muito bem, vamos para um rápido intervalo, a gente volta em seguida para dar uma conferida nas cotações dos mercados físicos. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Numa conferida dos nossos indicadores, nas bolsas também, dólar segue
Em queda agora 0,7%, R$ 4,01. Índice Bovespa cai também, menos 0,2 agora. Bolsas internacionais, café está operando com alta, leve alta na Bolsa de Nova York. Grãos em Chicago segue em queda. Vamos dar uma olhada mais de perto aqui, soja Chicago perdendo 3 pontos. Não é muita coisa, mas de qualquer forma deu uma afrouxada no mercado aqui, que está num vai e vem essa semana aqui, em função de notícias ruins por um lado, boas por outra, que acabam influenciando duplamente o mercado com muita oscilação. Vamos ver o milho. Milho em Chicago, o milho esteve muito pressionado nos últimos dias, com 3 dias consecutivos de queda. Hoje está tentando dar uma respirada aqui, mas praticamente estável ainda em relação ao dia de ontem. Mas pelo menos parou de cair, já alguma novidade. Vamos ver mercado físico. Soja, Porto de Paranaguá, alta de 1,8%, R$ 85,50. Lembrando que isso é de ontem para hoje, né? Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, R$ 81,50, está estável. Alta em Cascavel, no Paraná, 2,5%. Rondonópolis estável. Sorriso, boa subida aqui de 3,8%. O que mais? Rio Verde, em Goiás, subindo 2 pontos percentuais. Estabilidade em Dourados e Uberlândia. Barreiras, leve queda de 0,7% e estabilidade em Balsas, lá no sul do Maranhão, em R$ 72,00 por saca. Vamos ver o milho. O milho tem oscilações negativas, isso é compreensível, na medida que tivemos aí 3 dias consecutivos de quedas na Bolsa de Chicago. Porto de Paranaguá, R$ 35,00, menos 1,4%. Campinas subindo um pouco, 1,4%. Cascavel, no Paraná, R$ 30,00, menos 4,8%, um ajuste forte aqui. Sorriso e Rondonópolis, sem alterações, pelo menos por enquanto. Rio Verde e Goiás estável, Dourados também, Uberlândia não é diferente. E Erechim, Norte Gaúcho também, sem alterações, em R$ 38,00 por saca. Boi gordo, alta aqui no Noroeste Paulista, R$ 156,00 arroba, mais 0,6%. Estabilidade nas demais praças que a gente está vendo aqui, Cuiabá, Colíder, Campo Grande, Marabá. E também no Triângulo Mineiro, em Alegrete, no Oeste Gaúcho e no Sudoeste de Goiás. Praça que a gente acompanha diariamente aqui, com poucas alterações, portanto. E o café também inalterado hoje. Sul de Minas, 405, 410 no Cerrado Mineiro. O tipo Rio na zona da Mata Mineira em R$ 310,00 por saca. 400 o bebida dura no Oeste Paulista. E Conilão tipo 7 Vitória de Espírito Santo, R$ 270,00 por saca. Então, sem alterações, pelo menos por enquanto. Esse aqui, o mercado continua andando, bolsas funcionando, com muitas oscilações, por sinal, isso pode causar reversões no nosso mercado interno até o final da tarde. E a gente vai ficando por aqui com o nosso Agrimercado desta quinta-feira. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo dessa edição no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal, que é disponível no Google Play. Uma boa tarde e até amanhã.